pare agora. Respire fundo. O que você está prestes a ouvir não é mais um vídeo qualquer. É uma interrupção de destino. E se esta mensagem te encontrou, especificamente você, com seu histórico, suas lágrimas e suas perguntas não respondidas, menos antes do dia 6 de outubro, então você não veio parar aqui por acaso. Sua presença neste momento é uma convocação, é um sinal de que a sua estação de espera terminou. Você já se perguntou por que a mudança que você tanto deseja parece sempre estar a um passo de distância? Por que a prosperidade que você persegue parece sempre se desviar? É porque você tem ignorado o mais fundamental dos princípios divinos, o princípio do tempo marcado. A vida de todo ser humano é regida por ciclo. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Mas o que acontece quando você perde o alarme? Você planta na colheita e colhe na semeadura. O esforço é em vão. A frustração se instala e o que era para ser uma bênção se torna um peso. Eu não estou aqui para te dar conselhos genéricos. Estou aqui para te entregar o que eu chamo de código de tempo profético. Este é o ponto exato na linha do tempo da sua vida em que a resistência que te segura perde sua força. E você não pode permitir que esse ponto passe sem que você tenha se posicionado. Existe um período de incubação, um tempo em que as raízes crescem no escuro, em silêncio. Você tem vivido esse período, você tem suportado o deserto, a dúvida, a rejeição. Você tem chorado aquelas lágrimas que só Deus contou. Saiba que nenhuma delas foi desperdiçada. Elas foram o adubo para a colheita que está vindo. Mas o tempo de gestação está se esgotando. O dia 6 de outubro não é apenas mais uma marcação no calendário. Ele funciona como uma porta de alinhamento que se abre. Se você se alinha agora, você atravessa para um novo território com velocidade e favor. Se você hesita, se você adia, se você duvida, você corre o risco de passar o próximo ciclo inteiro tentando abrir uma porta que já foi fechada. Esta não é uma palavra para a multidão, é para aqueles que foram escolhidos para liderar, para aqueles que foram preservados através de tempestades que deveriam tê-los destruído. Se você está vivo, ouvindo a minha voz, é porque sua história não pode e não vai terminar com a derrota. O inimigo falhou. Sua permanência é a prova de que há um propósito maior, mas propósito exige ação, e ação exige tempo. Por isso, você precisa entender o peso deste momento. As janelas de oportunidade espiritual são rápidas. Você sente uma energia diferente no ar? Sente um senso de urgência no seu espírito? É porque os céus estão se movendo a seu favor. Os céus estão conspirando para te dar uma virada antes de 6 de outubro. Muitos ignorarão este vídeo, vão rolar a tela, vão classificá-lo como apenas mais um, mas você, o escolhido, o persistente, o faminto por algo mais, você sentiu o puxão. Você sabe que este é o sinal que você pediu. A partir de agora, o foco não é no que você perdeu, mas no que você está prestes a receber. Mas para receber o novo, você precisa se desfazer do velho, você precisa criar o espaço. E este é o nosso problema central, que resolveremos nos próximos minutos. O que você precisa soltar para que o avanço possa chegar no momento exato? O tempo está correndo. Não pare de ouvir. A sua libertação não é um sonho distante, é um evento com data marcada. 6 de outubro está chegando e eu vou te mostrar exatamente como se preparar para que, quando a porta se abrir, você não apenas a veja, mas a atravesse com força e autoridade. Você está ouvindo esta mensagem e seu espírito está gritando por liberdade. Mas há um paradoxo. Se o 6 de outubro é a porta do seu avanço, por que a maioria das pessoas não vai atravessá-la? A resposta é dolorosamente simples. Elas estão muito ocupadas segurando pesos mortos.
você não tem problema de propósito. Você tem um problema de sobrecarga. Muitos pensam que a fé é como um músculo que se fortalece com esforço. Não é. A fé é como um paraquedas que só funciona quando você solta o controle e o que você tem segurado tão firmemente que está impedindo o vento do favor de te levantar. 4 coisas estão sabotando sua entrada na próxima estação. A primeira corrente é a mágoa enraizada. Pense naquela pessoa que te traiu, que te feriu, que riu da sua queda. A dor dela se transformou em uma âncora que te prende ao passado. Você acha que está punindo ela ao não perdoar, mas na verdade você está punindo a si mesmo ao carregar a sela. Cada segundo que você gasta revivendo a injustiça é um segundo roubado do seu futuro. O perdão não é um presente para o seu inimigo, é um presente de tempo e energia para você. Antes do 6 de outubro, você precisa cortar essa âncora. Você tem que declarar: eu não vou carregar o peso do seu erro para o meu próximo nível. A bênção que está chegando não cabe em mãos que estão cerradas pela raiva. O perdão é a sua primeira ação de fé. O segundo peso é o diálogo interno negativo. A voz sussurrante que diz: você não é bom o suficiente. Você errou demais. Sua história te desqualifica. Você ouve isso há tanto tempo que transformou a mentira do medo em sua identidade. Você mede o seu futuro pelos fracassos do seu passado e não pelo poder do seu Criador. Deixe-me te dizer algo fundamental. Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. Suas cicatrizes não são marcas de vergonha, são mapas de sobrevivência. Elas provam que você enfrentou o que deveria ter te destruído e saiu inteiro. Seus erros não são o fim da sua história, são apenas a matéria-prima que Deus usa para construir um testemunho inabalável. Largue o peso da sua autopunição. Você é perdoado. Você é escolhido. Ponto final. A terceira e mais traiçoeira corrente é o vício em conforto. É aquela zona de segurança que você construiu no meio da sua escassez. É a familiaridade do fracasso que se tornou menos assustadora do que a incerteza do sucesso. Você se acostumou a dizer eu não consigo, para evitar a dor de tentar de novo. Mas o crescimento exige desconforto. O avanço que te espera em 6 de outubro está do lado de fora da sua zona de conformidade. Você terá que se esticar. Você terá que arriscar a crítica. Você terá que falhar em coisas pequenas para ganhar a vitória grande. Se você continua agarrado à versão de si mesmo, que só conhece a dor, você não dará o passo para a versão que conhece o triunfo. E, finalmente, o quarto peso, a vontade de controlar o incontrolável. Você está tentando orquestrar os detalhes, forçar os resultados e ditar o como o quando as coisas devem acontecer. Você está tratando Deus como um empregado que deve seguir seu plano de ação. Mas a fé verdadeira exige a entrega total. Deus não precisa do seu plano de ação. Ele precisa da sua rendição incondicional. A abundância que está vindo não virá da maneira que você espera. Virá da maneira que for melhor. Antes de 6 de outubro, você deve levantar suas mãos e declarar: não do meu jeito, mas do seu. O tempo está acabando para soltar estes pesos. A porta do 6 de outubro é grande, mas não cabem pesos de mágoa, de culpa e de medo através dela. Você está me perguntando: qual é o ato de fé inegociável? O que eu devo fazer de forma prática antes que o tempo se esgote? Aqui está a resposta, clara e direta, que vai além de qualquer religião e toca o centro do seu destino. O único ato de fé que você precisa realizar é a entrega da cadeira vazia. Pense na sua vida como uma sala de controle, com apenas uma poltrona de comando. Por anos, essa poltrona esteve ocupada por um misto de coisas. O seu ego tentando controlar, o seu medo
ditando os limites, ou a sua vingança, ditando a pauta. Você tem pilotado sua vida com base em sua experiência limitada e suas emoções feridas. E é por isso que você está exausto. Deus não pode mover sua mão em seu favor de maneira total e avassaladora enquanto ele for apenas um consultor na sua sala de controle. Ele precisa ser o comandante em chefe. O ato de fé inegociável é este. Antes de 6 de outubro, você vai identificar a área da sua vida onde a sua mão ainda está cerrada e conscientemente liberá-la para Deus. Se é na área financeira, você dirá: Deus, minhas finanças não são meu problema, são na ansiedade. O seu problema. Se é na área de relacionamentos, você dirá: eu libero o controle sobre o que está perdido e confio no alinhamento que o Senhor está trazendo. Se é no seu chamado, você dirá: eu solto a minha exigência de perfeição e dou o primeiro passo, mesmo no medo. Este é um ato de rendição total, onde você se levanta da cadeira de controle, empurra menos para trás e diz em voz alta: eu me rendo, Deus, o controle é seu. Você pode achar que isso é simples, mas é a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. É o ponto onde a sua força termina e o poder de Deus começa a operar. A rendição é crucial porque ela é a precondição para a velocidade. Deus fará a virada. Isso é um fato consumado, mas você só experimentará a plenitude dela se estiver em alinhamento. Se você está tentando dirigir e Deus está tentando te guiar, haverá atrito, estresse e atraso. A rendição remove o atrito. Ela abre o caminho para que a resposta que já está pronta nos céus possa descer à terra rapidamente. O relógio está correndo. Você precisa fazer essa entrega antes que a porta de 6 de outubro se abra, para que você possa entrar na próxima estação descansado e não lutando. Seu avanço não virá de mais esforço, mas de mais confiança. Você deu o passo mais difícil. Você se levantou da cadeira de controle. Você liberou o perdão e entregou o leme da sua vida. O que acontece agora, a partir do momento que você realiza esse ato de rendição total, os céus não te deixam esperando. Deus age com velocidade no vazio que você criou. O 6 de outubro não é apenas a data da sua porta. É o marco zero de uma nova narrativa, onde a evidência de que você está alinhado começa a aparecer imediatamente. Você não precisa esperar o dia 6 de outubro para ver que as coisas mudaram. Você começará a notar os sinais de alinhamento hoje, amanhã, nos dias que antecedem a virada. A primeira evidência é a paz imediata. O alívio não é sutil. Você sentirá o peso físico sair dos seus ombros. A ansiedade crônica sobre o futuro, o medo do fracasso, a urgência de resolver tudo sozinho, eles diminuem. Essa paz não é passividade. É a força de quem não precisa mais lutar na própria força. É o seu espírito dizendo: está entregue. Agora, ele cuida disso. A segunda evidência é a clareza de propósito. A névoa da dúvida que cobria sua visão se dissipa. De repente, as prioridades se reorganizam. Você para de desperdiçar tempo em distrações. Aquela ideia que estava parada, aquele projeto que estava engavetado, a coragem que estava faltando, tudo isso retorna com uma direção precisa. Seus próximos passos se tornam óbvios e você caminha com convicção. E o mais importante, você começará a ver a providência acelerada. Pense no tempo que você perdeu lutando, se punindo, adiando. Agora que você rendeu o controle, Deus começa a comprimir o tempo a seu favor. A resposta que deveria levar meses para chegar aparece em dias. O dinheiro que você esperava de uma fonte é liberado de outra. Relacionamentos que estavam estagnados, de repente, se realinham ou se encerram, liberando espaço para o novo. Isto é a recompensa da fé no tempo exato. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Não é magia,
É um princípio divino. Quando você confia no tempo de Deus, 6 de outubro, Ele honra sua confiança com eventos que parecem coincidências, mas que, na verdade, são intervenções divinas calculadas. Não subestime o poder de um coração que não está mais lutando. Quando você para de lutar contra os pesos do passado e se rende, toda a energia que estava sendo usada para a resistência é redirecionada para o seu avanço. Você não é mais o construtor da sua vida. Você se torna o observador privilegiado do que o mestre construtor fará com o seu destino. Antes de 6 de outubro, sua tarefa não é fazer a virada, mas sim prepare-se para a virada. E a preparação começa com a fé radical de que o que está vindo é maior do que o que ficou para trás. O que você perdeu será devolvido, mas sob a unção do dobro. Chegamos ao momento decisivo. Você não apenas ouviu uma palavra, você a recebeu, você não apenas aprendeu sobre o 6 de outubro, você se preparou para ele, se desfazendo dos pesos e entregando a cadeira de controle. O que falta agora é o selo. Você precisa usar a ferramenta mais poderosa que Deus te deu, sua voz. A fé é invisível, mas se torna real. Eu não quero que você apenas pense que se rendeu. Eu quero que você declare a sua rendição para que todo o universo, as forças do céu e da terra e o inimigo saibam que você mudou de lado. Repita comigo, onde você estiver, e use a sua voz com convicção. Estas 3 frases são o seu juramento de fé e o seu passaporte para a virada antes do 6 de outubro. 1. Eu liberto o que me feriu e fecho as portas para a mágoa. 2. Eu me levanto da cadeira de controle e declaro que o controle é inteiramente seu. 3. Eu me alinho com o seu tempo e recebo a minha virada antes de data-alvo. Você acabou de mover montanhas invisíveis. Você acabou de realinhar seu destino. Agora, o seu testemunho não pode ser silencioso. A sua ação de fé tem que inspirar o próximo. O inimigo opera no isolamento, mas a vitória acontece na comunidade. Se você tem a convicção profunda de que esta palavra é para você, e se você realizou o pacto de rendição, eu te dou 2 instruções finais para selar a sua vitória e amplificar o seu testemunho. Primeiro, o engajamento pessoal. Eu quero que você vá nos comentários e escreva a única palavra que sela a sua fé neste momento. Alinhado. Use a hashtag 6 de outubro. Faça isso agora, para que você grave este momento no seu espírito e na comunidade. Segundo, o impacto viral. Você conhece alguém que está lutando contra a mágoa? Alguém que está sobrecarregado pelo controle? Alguém que precisa desesperadamente de um sinal antes que a janela de 6 de outubro se feche? Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você ama agora. Seja o portador da notícia de que o tempo de Deus chegou para elas. A porta está se abrindo. O tempo de semeadura acabou. O tempo de colheita está sobre você. Não ande mais como um mendigo. Ande como o escolhido. Não fale mais sobre o seu passado. Comece a declarar o seu futuro. O Deus que te preservou na escuridão é o Deus que te colocará no palco da sua vitória. Parabéns! Você viu esta mensagem no tempo exato. Vá e viva o avanço que você declarou hoje. Nos vemos no seu testemunho depois do 6 de outubro.